por trás da lei, né? A lei é a Lei 11.340, certo? Que foi sancionada em 2006. Por trás dessa lei existe ali a figura da Maria da Penha, mas poucas pessoas têm conhecimento de quem é Maria da Penha. Maria da Penha é cearense, para quem não sabe. Hoje ainda ela é viva, certo? Tem 80 anos, é farmacêutica. E Maria da Penha foi uma das vítimas, né, de milhares de vítimas que nós temos no Brasil de violência doméstica. Ela é uma vítima emblemática, ela é o exemplo de uma luta árdua, né, por uma lei, por direitos, por proteção. E a Maria da Penha, em um momento da vida, ela conheceu o marido dela, o esposo, o pai das filhas dela. Ela teve 3 filhas com o marido, certo? Ela estava em São Paulo fazendo mestrado quando ela conheceu o marido dela, na mesma universidade. Começaram um relacionamento, casaram, tiveram uma filha, e ao concluir o mestrado ela voltou para Fortaleza e ele a acompanhou. E quando eles chegaram em Fortaleza é que tudo acabou mudando no relacionamento deles, né? Ele conseguiu estabilidade profissional, econômica, e daí começou os comportamentos a mudarem. Explosivo, agressivo, né? Impaciente. E essas agressões, essas violências não eram praticadas apenas contra a Maria da Penha, também eram praticadas contra as filhas, né? E com o passar do tempo, a tensão, o medo, as violências foram cada vez mais tornando frequentes. E, de repente, a Maria da Penha, como muitas mulheres vítimas de violência doméstica, elas vivem um ciclo de violência, PH. Né? Essas mulheres, elas... Eu não vou aprofundar muito na questão do ciclo, porque já não faz muito parte da minha área ali do direito, mas essa questão do ciclo de violência, todas as mulheres vítimas, elas passam por esse ciclo, né? E existem fases nesse ciclo. E eu vou mencionar um aqui que é muito conhecido, que é a fase lua de mel. Existe ali o período da tensão no relacionamento, o período das agressões, da violência. Depois tem o período do arrependimento e, posteriormente, o período do comportamento carinhoso do agressor. Né? Então, infelizmente, as mulheres vítimas de violência doméstica, elas passam por esse ciclo. Chegou a lua de mel, começa tudo de novo. A tensão, começa as violências, depois arrependimento e tudo de novo. Lua de mel e assim vai. E com a Maria da Penha não foi diferente. Né? Ela também viveu esse ciclo da violência. E aí, em 1983... Maria da Penha sofreu 2 atentados. Né? O marido dela, o pai das filhas dela, tentou contra a vida dela. A primeira tentativa, ela, enquanto dormia, ele atirou nas costas dela. Caraca. Isso, para você ver. E, em razão desse tiro, hoje, Maria da Penha é paraplégica. Ela é cadeirante, em razão desse tiro, né? Além dessa questão dela hoje ser paraplégica, também... teve outras consequências físicas, né? E os traumas psicológicos. Sim. Foi um período ali de 4 meses para ela se recuperar, passando por cirurgias. E ela retornou para casa. E ele estava em casa, aguardando. Aí se pergunta, mas como ele atirou nas costas dela e ele não foi preso? Naquela época, ele contou uma historinha para a polícia de que tinha sido uma tentativa de assalto. Só que essa historinha dele caiu por terra, né? Logo depois a polícia desmentiu. Mas quando ela voltou para casa, após esses 4 meses de recuperação, ele manteve ela em cárcere privado por 15 dias. E nesse período de 15 dias, ele tentou novamente contra a vida dela. Durante o banho, ele tentou eletrocutar ela. E foi a partir daí que a Maria da Penha percebeu que o objetivo dele era tirar a vida dela, era matar ela. Então foi aí que ela teve o apoio da família, ajuda de amigos, apoio jurídico e conseguiu sair de casa. E aí começou toda a luta dela por justiça. O primeiro julgamento dele aconteceu 8 anos depois, 91. Muito tempo, Muito né? tempo da data do crime, né, da Sim. tentativa ali, para o primeiro julgamento. E nesse primeiro julgamento ele foi condenado a 15 anos. Mas, ao final ali da condenação, ele simplesmente saiu, como se nada tivesse acontecido. Na sentença ele foi condenado a 15 anos. Mas ele cumpriu os 15 anos? Não. A defesa dele se utilizou dos recursos, né, que estavam ali à disposição, e ele conseguiu sair em liberdade. Depois desse primeiro julgamento, veio, em 96, um novo julgamento.
Nesse novo julgamento, ele foi condenado a um pouquinho mais de 10 anos. 10 anos e uns 6 meses, se eu não me engano. E, novamente, ele saiu sem o cumprimento de sentença. Advogados são bons, viu? Foi condenado de novo, mas mesmo assim não houve o cumprimento da sentença. Tipo, ele simplesmente saiu como se nada dele tivesse acontecido ali, como se ele não tivesse feito nada com a Maria da Penha, né? Nesse tempo, né, nessa luta dela durante o processo penal, ela escreveu um livro, né? Sobrevivi, se eu não me engano o nome do livro, contando a história dela, né? E também a experiência que ela estava tendo ali durante o processo penal. E depois desse segundo julgamento, Maria da Penha teve muito apoio, né? E ela começou uma luta árdua, onde ela teve que recorrer às cortes internacionais. Houve uma denúncia, né, do caso dela para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Sim. E, nesse momento, o caso da Maria da Penha deixou de ser um exemplo, né, de uma mulher que era vítima de violência doméstica e passou a ser um exemplo internacional, né? No momento que ela denunciou o caso dela, para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, houve uma repercussão internacional do caso, né? Repercutiu depois de anos de ter acontecido a tentativa, mas o caso repercutiu em razão dessa denúncia, né? Houve um litígio internacional. Durante esse litígio, durante esse processo internacional, o Brasil nunca se manifestou, nunca. Ficou inerte. E em 2001, a Comissão Interamericana ela responsabilizou o Brasil pela omissão, né, pela negligência e pela tolerância aos crimes que eram praticados contra a mulher em âmbito doméstico. E a partir daí, dessa responsabilização que a Comissão Interamericana impôs ali ao Brasil, ele também impôs algumas recomendações. E uma dessas recomendações foi eles concluírem o processo penal dela o mais rápido possível. E outra recomendação era o Estado do Ceará indenizar a Maria da Penha. Ela foi indenizada. E, a partir daí, a luta dela continuou, né? Ela não quis só justiça por ela, mas ela viu a necessidade de que, naquela época, o Brasil não tinha uma lei específica para tratar, né, desses casos de violência doméstica praticado contra as mulheres. Não existia uma lei específica para proteger a mulher. Então, ela ali continuou a luta dela com o apoio de ONGs, de ativistas. Houve diálogo com o Poder Executivo. As filhas também acompanhando? Eu acredito que as filhas também. Mas ela teve apoio de muitas ONGs que se juntaram para elaborar o texto, né, do projeto de lei. E houve o diálogo direto com o Executivo, com o Legislativo. Houve ali a criação do projeto de lei. Passou nas duas casas, foi votado. Conseguiram, por unanimidade, né? E no dia 7 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha. Então, a lei hoje ela é conhecida mundialmente como Lei Maria da Penha em razão, né, da luta que a Maria da Penha batalhou para conseguir justiça pelo caso dela. Ela lutou para que o Brasil mudasse o seu ordenamento jurídico. Porque não tínhamos uma lei, né, para proteger essas mulheres que eram vítimas de violência doméstica. Então, através do caso dela, ela precisou passar pelo que ela passou. Ela teve um final diferente de muitas, que infelizmente tiveram suas vidas ceifadas, não teve a oportunidade de lutar, né? Mas ela conseguiu lutar, continuar. E aí, em razão de todo esse movimento que ela fez, esses movimentos que impulsionou, né, o Brasil a criar uma lei que tratasse diretamente dos casos de violência doméstica cometidos contra as mulheres. E o paradeiro dele? Se eu não me engano, hoje ele já é falecido. Salvo engano. Mas ela ainda está viva, tem 80 anos, dá palestra. Ela tem um instituto, fundadora de um instituto, Maria da Penha. Ela participa muito de palestras, né, levando a história dela, a questão do processo penal em si, né, e batalhando aí para que a lei ela continue a avançar, nunca regredir, né? Graças a Deus, até hoje a lei ela vem avançando, né, nesse quesito de punição ao agressor e também em termos de mecanismos de proteção para a mulher. Muito bem. Grande história, viu? Já. É uma história triste, mas que no final resultou em algo bom, né? Sim. Teve um propósito, né? Ela... Sim. Então, ela é uma pessoa extremamente importante hoje no Brasil, né? Sim. Uma figura emblemática, um exemplo de luta, né? Pessoa que lutou muito para viver uma vida livre de violência. Então, a gente
nós, não só a mulher, mas acho que o ser humano em si, ele deve ser muito grato, né? Por toda a luta que ela enfrentou para poder chegar onde chegou, né? A gente hoje temos uma lei ali para proteger a mulher. Muito bem.